Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Cecília, pela introdução feita. Vamos começar, obviamente, por agradecer este convite que nos foi feito pela LECA, que no fundo é a nossa forma também de retribuirmos a ajuda que a LECA nos deu quando nós decidimos estudar um bocadinho melhor esta questão das coberturas verdes de forma mais prática, mais detalhada, mesmo com casos reais, com, portanto, matérias reais que nos permitissem ter resultados para analisar, não é? E comparar com aquilo que já existia. O nosso trabalho, portanto, foi feito pela aluna Mafalda Mendes, ela foi nossa aluna de mestrado, no âmbito da sua dissertação do mestrado em Engenharia do Ambiente na FEUP. Ela, entretanto, já seguiu o seu percurso profissional, mas tanto eu como a Cristina, que foi a co-orientadora deste trabalho, decidimos também ajudar um bocadinho na divulgação do que foi feito, porque achamos que realmente é interessante esta partilha de conhecimentos e também agradecer desta forma, no fundo, o que a LECA também nos proporcionou a nível de materiais. Portanto, o nosso estudo foi, no fundo, um bocadinho um caso da cobertura verde, onde está integrada a argila expandida da LECA. Nós montamos em laboratório portanto, uma unidade experimental que foi, no fundo, estudada pela Mafalda, e nós fomos acompanhando todo o trabalho e trazemos aqui alguns resultados, então, para partilhar com todos. Eu vou começar por fazer uma breve apresentação, só um enquadramento um bocadinho deste tema, depois a Cristina vai detalhar um bocadinho melhor a unidade que foi estudada, os resultados obtidos, e depois no final eu tenho também uma pequena intervenção só para falar de um passo seguinte que foi dado neste mesmo trabalho. Pronto, e no entanto também terminamos o nosso tempo e depois ficamos disponíveis para as perguntas e questões que possam surgir do vosso lado. Estejam por favor à vontade para colocar as questões que quiserem. Bom, em termos introdutórios, sem ser muito maçadora, só enquadrar aqui no tema que nós estamos a focar. Portanto, aqui o grande problema tem a ver com as águas pluviais em meio urbano. É precisamente neste recurso que as nossas coberturas verdes vão, no fundo, ter o seu efeito, ou algum do seu efeito, porque elas também têm outros para além deste. A água pluvial em meio urbano, como também todos sabemos, é essencial. Ninguém consegue imaginar cidades onde não exista chuva. Elas próprias deixam de existir e de ser cidades, passam a ser completamente desertos. Mas para além disso, e um bocadinho focando este benefício das águas pluviais nas cidades, elas também são entendidas como problemas, não é? Como uma fonte de problemas, e muitas vezes as pessoas acabam por olhar para estas águas, querendo que elas se vão embora o mais rápido possível, e depois descartam um bocadinho os benefícios que elas têm. Portanto, elas são benéficas no sentido de restabelecer o ciclo natural urbano da água, mas também têm muitos problemas causados com erosões inúmeras, não é? Danos materiais, substâncias que são arrastadas e depois acabam por poluir o meio hídrico e uma série de outras questões que todos nós conhecemos. Portanto, temos que promover uma boa gestão deste recurso em meio urbano para evitar olhar para elas como fonte de problemas, não é? E passar a olhar essencialmente como uma fonte de benefícios que podem e devem ser aproveitados até para conforto das pessoas que vivem nas nossas cidades e usufruir um bocadinho de tudo o que ela nos pode proporcionar. Uma boa gestão destas águas pluviais acaba por ser o controlo do escoamento destas águas nos caminhos que elas habitualmente têm. Tendo em conta que nas cidades a impermeabilização dos solos está a desequilibrar um bocadinho o seu ciclo natural. Portanto, a grande maioria da água que seria infiltrada nos solos, devido à impermeabilização causada pela urbanização, não é? Vai retê-la cada vez mais à superfície e ela fica cada vez mais como água superficial. Com maior intensidade de chuvadas, maior água vamos ter acumulada à superfície, portanto, mais caudal, mais sobrecarga das redes existentes, e isto acaba por, obviamente, trazer muitos impactos a jusante, intensificados um bocadinho pelas intensidades cada vez maiores que nós estamos a assistir, não é, dos eventos chuvosos. Portanto, esta gestão das águas pluviais acaba por ser importante por causa do enquadramento, ou devido ao enquadramento que nós temos nos dias de hoje. Eu trago aqui umas mensagens que vêm precisamente da Comissão Europeia, que nos alertam para aquilo que nós estamos a viver atualmente na União Europeia, portanto, a nível europeu, e também aquilo que nos aguarda um bocadinho no futuro. O que é certo é que a Comissão Europeia já declara, há bastante tempo, que as alterações climáticas estão aí, já ninguém consegue descartar esta situação, e está mais do que na hora de nós promovermos um futuro cada vez mais resiliente. Porque só assim, só com a recuperação que a resiliência proporciona,
é que nós conseguimos continuar a viver nas cidades com algum conforto e sem aquele receio dos eventos extremos que vão sendo cada vez mais frequentes. Por outro lado, e isto é um bocadinho mais preocupante, também já sabemos, e a Comissão assim o dita, que mesmo que nós conseguíssemos travar todas as emissões de gases com efeito de estufa, que é idílico, obviamente, mas mesmo assim já não conseguiríamos evitar todos os impactos que estes fenómenos extremos que vêm das alterações climáticas vão tendo nos nossos meios urbanos. Portanto, por mais boa vontade e trabalho que nós tenhamos a evitar a questão dos gases com efeito de estufa, mesmo assim os impactos já estão aí e vão continuando a acontecer. E com cada vez mais frequência e intensidade destes fenómenos extremos. Portanto, vão sendo cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. Por outro lado, nós também já sabemos que isto não é um assunto que se restringe à União Europeia, é sim um fenómeno mundial e as pessoas têm que conviver com isso e adaptar-se cada vez melhor a esta mesma realidade. Por outro lado ainda, também a Comissão Europeia já tem uma noção portanto, das perdas económicas que advêm destes fenómenos extremos e dos impactos que eles causam. Portanto, nós não podemos pensar apenas que os fenómenos extremos vão causar perdas de vidas humanas, perdas materiais e uma série de outras questões, mas também há aqui uma parte económica que também deve ser salvaguardada porque é um bocadinho perturbada, no fundo, por estes fenómenos. Por isso, há aqui um desafio climático que a Europa tem abraçado e nesse campo, portanto, o nosso continente e a União Europeia tem sido, de facto, pioneira e tem dado passos em frente, mas está reconhecido globalmente que a importância da adaptação, no fundo, é a chave para nós podermos lidar com estas questões e com estes problemas. Portanto, eu quero realçar aqui, de facto, esta palavra adaptação. É aqui que está, no fundo, o que nós precisamos fazer já para continuarmos a ter o conforto e a qualidade de vida a que estamos habituados. Olhando também aqui para alguns artigos que a Agência Europeia do Ambiente tem publicado frequentemente, e eu aconselho, obviamente, uma leitura no website desta agência, porque, de facto, é informação fidedigna e bastante interessante. Lá estão reportadas inúmeras questões de inundações, de chuvadas intensas, que têm sido relatadas um pouco por toda a Europa. E, infelizmente, cada vez mais de forma cada vez mais frequente, não é? Quero dizer. E é importante salvaguardar também que, portanto, a inundação e as inundações ocorrendo têm impactos imediatos, não é? Causados por essas mesmas inundações, mas as pessoas devem ter noção de tudo o que é consequência dessas situações. Portanto, não é quando a chuva para que as coisas voltam ao normal, antes fosse. No fundo, nós temos que ter a noção que há inúmeras infraestruturas que depois demoram um imenso tempo a voltar ao seu estado habitual e a proporcionar às pessoas portanto, os serviços que continuamente proporcionavam, por exemplo, a rede de abastecimento de água. Em diversas cidades da União Europeia, depois de acontecerem estas cheias inundações, de facto o que se vê é que a rede de abastecimento de água, que é prioritária, depois leva imensas semanas até conseguir ter uma atividade normal e pronto, a evitar toda a contaminação que vem das inúmeras reparações que são feitas. Portanto, a Agência Europeia do Ambiente acaba por dar também algumas mensagens-chave que nos diz, por exemplo, que para prevenir ou para diminuir estes impactos das alterações climáticas é necessário a adaptação, lá está, e uma gestão de recursos hídricos que seja eficaz em diversos campos, não só nas águas pluviais e no controle das águas pluviais, mas também, por exemplo, na redução dos consumos de água potável, na diversificação dessas mesmas fontes de água para consumo e também, lá está, numa melhor integração da gestão da água com a gestão urbana. Portanto, ter atenção que as cidades são dinâmicas, muitas delas vão se expandindo e esta expansão tem impacto nas infraestruturas existentes e na forma como elas vão lidar com estas situações mais extremas. Daí a tal adaptação que é continuamente importante quando estamos a falar de gestão urbana de águas e, no fundo, de águas pluviais. Depois, queria apenas deixar, antes de passar a palavra à minha colega, uma última mensagem que tem a ver com a necessidade de reter um bocadinho também a água nas nossas cidades, porque ela, no fundo, traz benefícios que são imensos. A questão das cidades de esponja, não é? Que também muitos já ouviram falar,
tem um bocadinho a ver com esta questão de manter a água à nossa beira, porque ela vai sendo cada vez mais importante. Tendo em conta a escassez da água, é bom que os nossos lençóis freáticos não sejam continuamente escoados e que sejam restabelecidos, por exemplo, com as águas pluviais, e é bom também ter esta água perto de nós, porque ela, com um bocadinho de tratamento, consegue já suprir inúmeras necessidades de consumo que às vezes, em situações de escassez, não podem ser abastecidas, não é? Portanto, ter um bocadinho noção de que manter a água junto de nós faz todo o sentido, ajuda a controlar aquela aglomeração imensa que depois acontece nas redes quando nós queremos afastá-la rapidamente de nós, não é? E trazer estes benefícios de, nas situações de escassez, podermos usar um bocadinho estas águas. No fundo, em termos de adaptação, ter a noção de que há inúmeras medidas, hoje em dia esta situação tem sido muito estudada e ainda bem, que são divididas por medidas mais cinzentas, digamos assim, que são as nossas infraestruturas, portanto os nossos projetos tecnológicos e de engenharia habituais, as medidas mais verdes, verdes e azuis, como se costumam dizer hoje em dia, que no fundo são estas medidas mais ligadas com soluções de base natural, que vão buscar aquilo que existe na natureza e retornar para dentro das cidades, e, no fundo, também um terceiro aspecto, que são as medidas mais soft, ou seja, aquelas medidas que não são físicas, que são, por exemplo, políticas governamentais, que permitem controlar melhor as águas nas cidades, a sensibilização das populações, o chegar ou passar a mensagem para as crianças para depois ser divulgada em casa, medidas tarifárias, por exemplo, e já toda a gente sabe, eu acho que isto aqui também faz todo sentido, que a aplicação de medidas de forma isolada não tem tanto benefício como quando aplicamos medidas cinzentas e verdes juntas, ou cinzentas, verdes e estas mais soft também juntas. Portanto, englobar sempre medidas de diversos tipos para que elas próprias façam benefícios que sejam cada vez mais significativos para nós. Pronto, e com isto vou então concluir esta minha parte e passar a palavra à minha colega Cristina Monteiro, que vai então pormenorizar um bocadinho melhor aquilo que foi feito no âmbito do nosso projeto com a aluna Mafalda. Boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir bem. E na sequência daquilo que a minha colega disse, portanto, é necessário adotar medidas em ambiente urbano para nos adaptarmos às alterações climáticas e a tudo o que isso nos traz, bem como também mitigar os efeitos negativos que daí vêm, como forma de termos cidades adaptadas e resilientes a todas estas alterações, promovendo ao mesmo tempo a ligação entre as pessoas, a população, o ambiente urbano, os edifícios, as construções e a natureza. E assim surgem então as soluções baseadas na natureza, que em ambiente urbano, que são, quando são implementadas juntamente com portanto, os outros tipos de soluções, ajudam a contribuir para a sustentabilidade do ciclo urbano da água. E, portanto, as coberturas verdes, que é o foco aqui da nossa apresentação, são um exemplo deste tipo de soluções, implementadas ao nível das coberturas dos edifícios, que é um sistema multicamada e que, aliadas então à gestão das águas pluviais em ambiente urbano, contribuem para reduzir a pressão dos sistemas de drenagem de águas pluviais nos eventos climáticos extremos e eventos de intensa precipitação que estão a ser cada vez mais frequentes e mais intensos. E, portanto, as coberturas verdes, através da retenção das águas pluviais nas suas camadas, principalmente na sua camada drenante e na sua camada de substrato, de suporte das plantas, vai contribuir para o atraso do pico de escoamento, para os sistemas de drenagem urbana, bem como também a redução do escoamento superficial nas cidades. E, portanto, vamos passar aqui agora à parte experimental, em que nós testamos, e, portanto, experimentamos o kit Leica Nutrofértil Green Roof D, e, portanto, tem aqui um vídeo, aqui, portanto, muito rapidamente, que foi a instalação da cobertura, e, portanto, nós construímos uma caixa em madeira, um sistema em madeira de 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro, que seria a nossa simulação da cobertura verde. Depois, portanto, tivemos que pôr uma tela impermeabilizante, portanto, foi esse plástico preto, é mesmo um plástico impermeabilizante próprio para fazer largos. De seguida pusemos um gel têxtil de proteção dessa camada impermeabilizante.
colocamos 10 cm de leca V, que é a camada adernante, portanto é uma argila expandida com 100 mm, melhor, de 8 a 10 mm de diâmetro e usamos 10 cm de altura. A seguir colocamos um novo filtro geotêxtil para evitar e fazer esta separação entre a camada adernante e a camada que iríamos colocar a seguir, que será o substrato, que é o que estamos a ver neste momento. E neste caso, portanto, o substrato foi o substrato Nutri-Easy, portanto este kit foi desenvolvido em conjunto com a Leca e com a Nutrofértil, e portanto esta estrutura tinha também uma inclinação de 2%, que é a inclinação normal que um telhado, digamos, plano tem. E portanto, antes de cada teste experimental, o sistema de cobertura verde foi saturado durante 10 minutos, com irrigação contínua até se atingir um escoamento constante. E depois foram feitos os testes de simulação hidrológica em triplicado, realizados 24 horas após este teste de saturação para permitir o escoamento total da água no sistema. Eu peço desculpa, se calhar houve aqui alguma interferência de falha de imagem, mas provavelmente foi por causa do vídeo, que é um bocadinho pesado. Mas penso que conseguiram ouvir e perceber, conseguiram ver tudo. E, portanto, nós, antes de avançarmos para os testes de simulação e de precipitação, portanto, nós usamos o Decreto-Lei 23/95, o Decreto-Lei português, em que tem como definição de critério de projeto para redes de águas pluviais um período de retorno entre 5 e 10 anos e uma duração de precipitação entre 5 e 15 minutos, e isto com base em curvas IDF. E, portanto, nós, com base nessas condições, calculamos a intensidade e o fluxo, o caudal que queríamos testar, e, portanto, deu-nos estes valores que aparecem aqui na tabela, quer para cada um dos períodos de retorno, quer para os 3 tempos de teste que nós fomos avaliar. A seguir, o que é que nós iríamos então com este teste experimental? O que é que nós queríamos avaliar em termos hidrológicos? O coeficiente de escoamento, que é obviamente um dos fatores importantes no dimensionamento deste tipo de sistemas, portanto, coberturas verdes e também dos sistemas de drenagem de águas pluviais, e, portanto, o coeficiente de escoamento é a relação entre o total de água drenada do sistema e a quantidade de precipitação. Avaliamos também a capacidade de retenção, o volume de água retido pelas camadas, quer drenante, quer substrato, ou seja, a capacidade de retenção do sistema como um todo. E também avaliamos a capacidade de detenção, que ocorre quando a água da chuva é temporariamente detida ou retida antes de ser drenada do sistema. E aqui na capacidade de detenção, no fundo, há 3 subparâmetros que nós podemos avaliar, que é o início do escoamento, ou o atraso do início do escoamento, tempo de atraso, e que demora a água a escoar no sistema, o atraso, portanto, do pico de escoamento e a diminuição também do pico de escoamento, ou seja, da quantidade que é drenada. Este é só um exemplo de um gráfico, os gráficos acabam todos por ser muito semelhantes, portanto, têm esta forma, atingimos, portanto, nós temos ali em cima no gráfico estas barras cor de laranja, portanto, é o efeito de simulação de precipitação, e o que nós verificamos era que o pico de escoamento, portanto, o gráfico é o escoamento em função do tempo, o pico do escoamento ocorre cerca de 15 a 20 minutos após o fim da simulação do evento de precipitação. Portanto, os nossos eventos, portanto, nós fazíamos o teste de simulação de precipitação durante os tempos definidos anteriormente, e depois, durante 2 horas e meia, nós fazíamos a monitorização da água que era drenada do sistema. A cada 5 minutos, nós contabilizávamos qual era a água que saía do sistema, que nos permitiu então fazer este gráfico. Verificamos que ao fim de 2 horas e meia, portanto, a quantidade de água escoada já era insignificante e, portanto, nós acabávamos por parar ali as nossas medições. Em termos de resultados de desempenho hidrológico, portanto, de todas as variáveis ou as condições que nós testamos, quer do período de retorno, quer do tempo de precipitação, da simulação de precipitação, os principais resultados que nós podemos concluir é que o coeficiente de escoamento aumenta com a diminuição do volume total de precipitação e que a eficácia de retenção depende da quantidade de precipitação, ou seja, a quantidade ou a eficiência de retenção aumenta com o aumento de chuva, da água da chuva.
Conseguimos ver também que o coeficiente de escoamento mais baixo, pronto, é no período de retorno de quer 5 ou 10 anos, no tempo de 15 minutos, que é à volta do 0,6. E vemos também que há um atraso no pico de escoamento entre os 86% e 96%, dependendo da condição que estávamos a testar, e um atraso do pico até 14 minutos. 14 minutos pode parecer insignificante, mas se tivéssemos várias coberturas verdes instaladas numa cidade, uma elevada percentagem, às vezes em determinados momentos de chuva intensa, esses 14 minutos poderiam ser o suficientes para evitar portanto, o colapso dos sistemas de drenagem e, portanto, depois os problemas de cheias que daí acontecem. E esta parte passo para a minha colega. Bom, esta parte foi, digamos que o passo seguinte que nós fizemos, depois da tese da Mafalda estar quase concluída. Nós queríamos ainda ter uma noção de como é que a implementação deste tipo de coberturas poderia impactar o dimensionamento dos sistemas de drenagem a jusante. Como é óbvio, numa tese de mestrado que é feita num semestre, às vezes não há tempo para tudo. Nós, na altura, tivemos o trabalho experimental, a análise de resultados, as medições, as repetições, às vezes, de algum trabalho. Portanto, não conseguimos em tempo útil fazer esta análise e acabamos por fazê-la logo de seguida. E foi, no fundo, dar apenas mais um passo, que é definimos 4 coberturas, um caso, no fundo, experimental de 4 estruturas, coberturas com áreas diferentes, de 150 metros quadrados até 1000 metros quadrados, e em cada uma delas imaginar que iríamos ter cerca de 5 tipos de cobertura, desde os telhados mais tradicionais, inclinados, até então à nossa solução, que é a cobertura com a leca, com a cobertura verde com a leca, que nos deu então coeficiente de escoamento de 0,6. Obviamente que este coeficiente de escoamento vai resultar num caudal escoado inferior. Agora, quão inferior seria, não é, esse mesmo caudal e a nível de dimensionamento teria ou não teria algum impacto nos diâmetros que resultavam do escoamento das águas pluviais nestas coberturas? Era essa a grande questão. No slide seguinte nós conseguimos ver, Cristina, não sei se consegues passar, por favor, para o slide seguinte, imaginar mais ou menos então como é que portanto, o sistema foi idealizado. Cada cobertura tinha cerca de 4 tubos de queda, nas maiores até pusemos 6, e depois fomos vendo os diâmetros para cada coletor. Não chegamos a olhar para os tubos de queda, mas sim para os coletores, que são no fundo dos materiais mais dispendiosos de instalar, até porque são enterrados, é preciso vala e são de extensões bastante longas muitas vezes. Portanto, para cada tipo de coletor que nós teríamos, qual seria então o diâmetro resultante para cada tipo de cobertura que nós tínhamos. Tendo em conta que os diâmetros mais pequenos, portanto, abrangem apenas uma parte da cobertura e os diâmetros mais a jusante vão abranger praticamente toda a cobertura. Nós tivemos em conta os critérios regulamentares do Decreto-Lei 2395, todos os tubos foram dimensionados com uma inclinação considerada de 1%, e todos para um material comum, que neste caso foi admitido o PVC. Em termos de resultados que surgiram daqui, nós podemos então ver nestes gráficos, talvez um bocadinho confusos, mas eu passo a explicar. Portanto, cada gráfico tem a cobertura que foi admitida, o coeficiente 0,9, 0,8, 7 e 6 foi para cada tipo de material, digamos assim, colocado na cobertura, e o que nós conseguimos ver é que, por exemplo, no primeiro caso, em cima à esquerda, apenas nos diâmetros mais a jusante conseguimos então perceber que a cobertura com a leca tinha um efeito de redução. No entanto, também a cobertura anterior, com o coeficiente 0,7, também tinha já como resultado uma diminuição nos diâmetros de projeto. O que nós vimos daqui é que começa a ser mais significativo quão maiores forem as coberturas. Portanto, para coberturas de 300, 500 e 1000 metros quadrados, aí sim a cobertura com o coeficiente 0,6, portanto o nosso sistema com a leca, de facto resultou em diâmetros de gama abaixo em relação às outras coberturas ou tipos de coberturas que nós tínhamos idealizado. Portanto, isto surge de facto por termos um coeficiente de escoamento inferior. Concluímos que ele já é significativamente baixo para resultar em caudais mais baixos
que resultem por si em diâmetros inferiores, de gama inferior. Agora, isto em termos práticos não se vai ver porque nós temos imposições regulamentares que obrigam a que o diâmetro mínimo seja de pelo menos 100 milímetros. Portanto, todos estes resultados que vocês estão aqui a ver são teóricos, porque na realidade todos eles teriam que bater no limite, neste caso sendo PVC, no limite de 115 para toda a rede que tivesse abaixo disso. Pronto, no entanto, este passo seguinte permitiu-nos ver que, de facto, nós vamos ter impacto positivo na aplicação de uma estrutura deste tipo em coberturas, principalmente se forem coberturas de grande dimensão, e isso pode resultar, de facto, em redes com diâmetros inferiores, quando estamos a falar de diâmetros já de uma gama acima dos 115. Portanto, há aqui um benefício claro de aplicar este tipo de cobertura nos grandes edifícios. Passava então, por fim, a palavra novamente à Cristina, só para fazermos aqui umas breves conclusões e ficamos depois à vossa disposição para as perguntas que quiserem colocar. Então, como conclusão deste trabalho que foi realizado pela Mafalda, portanto, o que é que nós podemos ver, quais são as grandes conclusões que podemos tirar? É que a capacidade de detenção e retenção depende mais portanto, a cobertura verde do sistema depende mais da intensidade do que da quantidade total de chuva e é também mais eficaz durante os eventos de baixa intensidade. Por outro lado, o kit, a cobertura verde da LECA, afeta positivamente o dimensionamento do sistema de drenagem a jusante, com uma redução do volume de escoamento de cerca de 90% e, portanto, contribui para a redução do escoamento e para os sistemas de drenagem de águas pluviais nas cidades, obviamente ajudando nos eventos de intensa precipitação e, portanto, minimizando os efeitos negativos que ocorrem, nomeadamente as cheias. E, portanto, a instalação das coberturas verdes poderá também contribuir para a instalação de tubagens de drenagem mais pequena e, por isso, menores custos de instalação dos sistemas de drenagem a jusante e, obviamente, isto se a legislação permitir. No entanto, eu queria aqui realçar que as coberturas verdes não vão reduzir totalmente o escoamento. São apenas uma medida de controle na fonte e, como tal, irão reduzir e atrasar o escoamento para os sistemas de drenagem. Pois a partir do momento em que o sistema fica saturado, ou seja, atinge a capacidade máxima de retenção da água pluvial, vai começar naturalmente a drenar e a escoar para os sistemas de drenagem. Mas de qualquer forma será sempre uma ajuda para controlar a água da chuva na fonte e, portanto, manter parte dessa água no sistema e não direcionar para os sistemas de drenagem. Obrigada pela vossa atenção, isto não está a passar. Okay. Portanto, está aqui a referência, obviamente este trabalho deu origem a um artigo científico de investigação, portanto está aí a referência, caso queiram eventualmente consultar. Obrigada pela vossa atenção.